Boa tarde. É sempre uma responsabilidade, uma alegria falar das obras de Leon Denis, ainda mais hoje com um tema tão importante que é a consciência e o sentido íntimo. Um tema que nós precisamos estudar com tamanho afinco, tamanha alegria, tamanha vontade, que precisamos nos voltar, como nos dirá o texto, a nós mesmos. Então, Leon Denis, no livro Seu Destino, eu aconselho a leitura do livro todo, é muito bonito, é muito instrutivo, realmente faz com que nós vejamos as dores da nossa vida de uma forma muito mais equilibrada. Leon Denis coloca a consciência como uma das potências da alma. E por que isso? O que é a nossa consciência? O que somos nós como alma, utilizando de uma consciência como potência? Então, Leon Denis inicia dizendo: a alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. As suas vidas, as nossas vidas, têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si, o aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente, por intermédio de seus sentidos de energias latentes. Então, as nossas vidas têm por objetivo manifestar de forma crescente o que há de divino em nós. O que é essa manifestação? O que é essa emanação? O que nós emanamos para o outro, para o nosso planeta, para o nosso lar? O que nós emanamos para o nosso corpo biológico? E aí entra a consciência, porque nós emanamos o que está na nossa consciência, mas raramente nós paramos para analisá-la. E quando analisamos, já analisamos de forma muito superficial. O que nós estamos deixando escapulir de sentimento, de palavra, de pensamento, que eu estou deixando sair da minha mente através das minhas cordas vocais, ou que estou apenas vibrando, emanando esses sentimentos? De onde vem? Vem do trabalho que eu devo ter feito na minha consciência, mas não no que é chamado de consciência comum, mas de uma consciência mais profunda, para que possamos, como nos diz Leon Denis, manifestar crescentemente o que há de divino em nós. Não manifestamos o que ainda precisamos consertar. Então a consciência ela passa a ser como um tipo de água. Se eu sou uma... Como nós vemos, nós moramos em Cabo Frio, sabemos por que a nossa água é tão transparente. Porque a areia é branca. Por que a água de um rio é mais escura? Existe mais matéria orgânica naquela areia. Então a água se torna mais escura. Se nós pensarmos em como está a nossa consciência e pensarmos no solo da água, como a consciência profunda, e a cor da água como a consciência normal, a consciência mais superficial, nós vamos ver que muitas vezes nos detemos num problema que poderia ser resolvido de uma forma mais íntegra, forma mais integral. Mas como eu faço para manifestar o que há de divino? Primeiro eu preciso conhecer o que há de divino em mim. Geralmente nós somos até muito cruéis conosco. Nós não acessamos esses níveis de consciência nem para nós mesmos. Nós deixamos lá quieto. Mas como eu vou acessar o que há de divino em mim? Porque é o que há de melhor. Acessar o que há de irritação, o que há de medo, o que há de sentimentos deletérios, muitas vezes é fácil, porque estão muito ligados aos instintos e às coisas terrenas. Mas acessar o que há de divino precisa de trabalho. E Leon Denis nos aconselha: pode-se atingir esses resultados pela ciência ou meditação. Pela ciência, pelo conhecimento. Me saber como espírito encarnado, dotado de uma consciência.
e pela meditação. A meditação, que não é aquele auto-isolamento de vários dias, mas é tirar alguns minutos do meu dia para analisar o que ocorre no meu pensamento, nos meus atos, no meu corpo biológico, na minha fisiologia, e finalmente conseguir atingir essa consciência mais profunda que se reflete em como eu consigo agir, em como eu consigo falar, em como eu me expresso e que tipo de radiação eu emano para os outros e para mim mesmo. Pelo trabalho ou pela preparação moral. Então, tendo a ciência, o conhecimento, tendo a meditação, tendo o trabalho, porque para nós não podemos nos isolar da sociedade. Nós precisamos estar entre a sociedade. Muitas vezes em busca de uma maior consciência, em busca de atingir uma prática de meditação, nós nos isolamos do outro. E o outro é que merece e que também manifesta a sua porção divina. O outro é o nosso grande trabalho. O outro é o que nos ensina, muitas vezes, até numa forma de ofensa, numa forma mais hostil, é que nós vejamos o que precisamos melhorar em nós. Então, pelo trabalho primeiramente em mim, no que há de deletério, no que há de nocivo, no quanto eu estou sendo pouco consciente nos meus atos e pensamentos, e posteriormente o trabalho no ambiente que me cerca. E daí nós conseguimos abranger áreas maiores, mas precisamos começar por nós mesmos. E a preparação moral. A preparação moral é o resultado desses todos. Porque uma vez detectado o meu equívoco, uma vez detectada as partes que eu ainda tenho de bom, de moralidade, os nossos adjetivos bons, eu sei o que eu preciso trabalhar em mim para ter uma vida mais sadia, para ter uma consciência que se faça mais presente nos meus atos, para que estejam síncronos. Muitas vezes o nosso ato é diferenciado da nossa conduta, porque estamos colocados no mundo material. Ainda utilizamos de sentimentos muito primitivos como o instinto, e precisamos utilizar o instinto. Preciso quando? Quando alguém lança um objeto até o meu olho e eu me protejo com a mão. Isso é instinto. O instinto é para a nossa defesa. Preciso usar do meu pensamento. Elaborar de forma inteligente estratégias para atingir objetivos que eu quero. Preciso analisar e utilizar a minha mente. Mas preciso, acima de tudo, fazer com que esses três componentes estejam em conjunto, sejam coerentes com a minha consciência profunda. E se eu não a conheço, eles passam a não ser. Então eu preciso ter esse trabalho de meditação, de introspecção, de procura. Eu preciso me conhecer. Leon Denis continua falando, o melhor procedimento consiste em utilizar todos esses métodos, esses modos de aplicação, em completá-los uns com os outros. Acrescentemos-lhes a emancipação dos elos materiais, a firme vontade de se melhorar. A firme vontade, aquela vontade que apesar dos tropeços vai continuar. Mas, mais de uma vez, eu preciso me conhecer. O que eu preciso melhorar? Às vezes o outro nos dá a dica e nós ficamos ofendidos. Nesse momento nós paramos, nós refletimos, meditamos, deixamos de lado sentimentos como mágoa e digo, eu preciso melhorar isso. E eu tenho vontade firme para isso. Porque nós passamos muito tempo observando como seria a melhora do outro.
mas o outro não melhora se nós não melhorarmos. Até porque a consciência faz com que o que eu veja seja passado para a minha mente de uma forma ou de outra. Olha a importância de chegar a esse solo, como eu fiz a analogia com o mar, para saber o que está causando todo o restante. O que está causando a minha agitação, o que está causando a minha dor, o que me faz agir de certa forma agressivamente, o que me faz agir de forma contrária aos meus valores, de forma às vezes tão instintiva que magoa o próximo. A união com Deus em espírito e em verdade. E quando falamos de união com Deus, já é longe de estar me afastando de toda uma sociedade, de toda uma vida em comunidade, muito pelo contrário. É estar perto dessa sociedade. É conseguir ver que Deus está presente em tudo, inclusive no outro, que às vezes eu desrespeito. Está presente na flor, está presente na árvore, está presente em quem nós auxiliamos e em quem nos auxilia. Então, a união com Deus em espírito e em verdade é conseguir vivenciar de forma divina todos os obstáculos que se colocam à nossa frente. E ter isso na consciência profunda faz com que o meu ato seja automaticamente um ato de amor, um ato de caridade. Para com o outro, não, para comigo. Muitas vezes nós pensamos que estamos sendo caridosos com o outro. Estamos sendo caridosos apenas para conosco. Estamos emanando o que há de divino em nós, sempre que auxiliamos, material, espiritual, psiquicamente, às vezes até sem fazer nada. E veremos então que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda encontra sua origem e se resume nessas fórmulas quais? A união de Deus em espírito e em verdade. Agora que nós estamos distantes fisicamente do centro espírita, que estamos utilizando dos meios modernos que nos proporcionaram ter, como a internet, e temos as nossas leituras, nós estamos precisando exercitar essa união com Deus em espírito, porque não estamos tão presentes onde estávamos acostumados a ir com os nossos livros, a ouvir o outro falar. Ainda precisamos ouvir o outro falar para nos melhorarmos. Uma hora nós conseguiremos nos ouvir para saber do que precisamos para melhorar dessa angústia moral que nós sofremos. Nós conseguiremos ver que a resposta está no nosso próprio silêncio, na nossa própria quietude. Não está tão distante, não precisamos de ir a local nenhum. É muito bom que nos reunamos com um grupo que tem um objetivo em comum e que consiga falar sobre tudo isso e apoiar um ao outro. Mas se não conseguimos, nós vamos tentar fazer de outra forma. É um aprendizado que está sendo duro, que exige da nossa concentração, que exige consciência e responsabilidade. E o momento nos proporciona isso. Leon Denis continua: liga-se a alma em suas profundezas à grande alma universal e eterna, a Deus, da qual ele é uma espécie de vibração. Essa origem, essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito evoluído, necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a sede nas fontes vivas e inesgotáveis, cuja existência ele pressente, mas não chega a descobrir no plano da sua vida terrestre. Então vemos que por mais diferenças que nós tenhamos um entre os outros, as nossas necessidades são as mesmas.
São a necessidade da justiça, do amor, da plenitude, da união com essa consciência absoluta que é Deus. Os nossos objetivos são os mesmos, as formas de chegar que são distintas. E eu tenho que me preocupar com a forma que eu chego, não com a forma com que o outro chega. Eu só me preocupo com a forma que o outro utiliza se for para auxiliá-lo, nunca para condenar X ou Y de que está seguindo um caminho diferenciado do meu. Daí provém nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito. Ainda bem que jamais satisfeito, quanto mais dúvidas, quanto mais nós sabemos, menos parece que sabemos, mais dúvidas surgem. Isso é que faz a alma ser uma potência, a nossa busca pelo conhecimento, a nossa busca pelo que o outro diz, pelo que o outro deixou escrito, a busca principalmente pelo como eu vou utilizar a minha melhora em prol do outro. Porque se eu melhoro só para mim, chega a ser egoísta, melhorei para quê? Eu preciso melhorar e colocar isso em prática. Como? Como uma imposição? Todo mundo tem que melhorar como eu melhorei? Não. Está aí a consciência. Os meus atos vão ser o fruto direto, agora sim, quase instintivo da minha consciência profunda, mas direcionados ao bem, direcionados à compreensão, direcionados à análise racional dos problemas da vida, direcionados a entender, por exemplo, por que a dor saiu do título desse livro como um problema, porque a dor é uma escada, é um aprendizado, é uma prova que nós precisamos começar a fazer com alegria, tendo a certeza do amparo dos bons espíritos. E aí, mais de uma vez, nós nos voltamos à consciência, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo que queria ser médium, e nos diz Allan Kardec, todos somos, todos em maior ou menor grau de ostensividade somos médiums. Ah, mas eu não vejo, eu não ouço. Se eu me distancio da minha consciência, se eu me distancio do que eu mesmo penso, do que o meu organismo me diz, do pensamento que eu crio, da mensagem que o meu guia quer me passar, se eu não me escuto, como eu posso escutar as vozes dos bons espíritos que se comunicam conosco? E como diz, como já lemos várias vezes, com muito mais frequência do que nós imaginamos. Mas para isso eu preciso aprender a silenciar as torturas da mente, os nossos pensamentos cada vez mais esparsos, mais soltos. Quanto tempo nós temos passado apenas com barulho no ouvido? Quanto tempo nós gastamos com os nossos olhos num celular ou numa televisão? Muito menos tempo do que gastamos sequer escutando o nosso colega ou o nosso parente. E queremos escutar os espíritos desencarnados? Eles falam, mas nós estamos de ouvidos fechados. Os bons espíritos se comunicam, nos aconselham, mas nós não conseguimos acessar a nossa própria mente para saber qual foi a ideia que me foi transmitida, qual foi o conselho que me foi passado. Então, médiuns todos somos, mas muitas vezes nós não damos atenção. Voltando ao livro, esse capítulo é extenso e vale a leitura do livro todo, até para dar continuidade. Leon Denis nos dá a continuidade aqui. É no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. E como já falamos, por que no meu interior que eu devo olhar o exterior? Parece contraditório. Não, porque cada um vê o mundo como ele é. Eu sei, eu sou uma pessoa que gosta muito de chuva. Muitas pessoas dizem, o dia hoje está feio.
Para mim, o dia hoje, quando chove, eu digo o dia hoje está lindo. Então, cada um tem uma visão muito diferenciada do que vemos. É como é relativo. Então, quando o Vitor Hugo nos traz esse pensamento, é no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior, nos traz uma situação muito real. Quando eu vejo a situação que estamos passando atualmente e digo que é castigo, que foi alguém que fez alguma coisa, que eu não merecia passar por isso, e sabemos que está sendo um processo muito doloroso. Eu estou vendo o mundo com a consciência que eu criei. Mas se eu consigo observar que nesse momento de dificuldade eu tenho a sorte de dispor de tecnologia, eu tenho a sorte de estar mais próxima dos que estão próximos de mim, eu tenho a oportunidade de auxiliar tantos que estão em necessidade, eu tenho a oportunidade de ver e analisar o que estamos fazendo com o nosso planeta para que possa modificar diversas atitudes minhas. Eu estou vendo com uma parte da minha consciência que pode ser modificada. É um problema ou uma oportunidade? É saber trocar. É saber fazer essa distinção de que sim, passamos por provas, mas ela é para quê? Para aprender. Está na moda falar da segunda onda, ainda não tendo saído da primeira. Mas a vida é assim. Se nós não passarmos na segunda na prova, seja ela qual for a primeira vez, vamos entrar numa segunda onda. E é rápido. É só tirar a cabeça da água, porque se não trabalharmos, a outra onda nos afoga novamente. Olha como precisamos trabalhar a resistência, trabalhar a nossa proximidade com os nossos amigos espirituais, trabalhar a proximidade com o nosso guia, para que nos momentos mais adversos nós consigamos manter um mínimo de equilíbrio, para que nos momentos mais adversos nós consigamos ter decisões pautadas na nossa consciência profunda, porque eu agora a conheço, porque eu tive o trabalho, eu tive o conhecimento porque me dei ao trabalho de estudar, eu fiz a minha tarefinha de, ao invés de conhecer o mundo inteiro, conhecer um mundo ainda inexplorado que sou eu, voltar a mente ao meu sentimento e à minha atitude, ter finalmente o acesso à minha consciência profunda, que explica tão bem porque eu ajo e falo de tal maneira nesse planeta em que estou encarnada, e será o que eu levarei para o plano espiritual. Então, temos aí a noção de por que a consciência é uma potência. Temos aí a noção da importância e urgência de trabalharmos a nossa consciência a partir de agora. Não é daqui a 5 minutos, é a partir de agora. Dando continuidade, a Leon Denis ainda nos fala: abaixo da superfície do eu, agitado pelos desejos, esperanças, temores, reina o santuário da consciência integral, calma, pacífica e serena. Porque se eu já conseguir atingir a consciência profunda, se eu já conseguir conhecer minha consciência simples, e se uma já está de acordo com a outra, já é coerente, eu já consigo falar de consciência integral, que é quando tudo que eu faço está de acordo com tudo que eu falo, com tudo que eu penso e com tudo que eu sinto. É um trabalho para mais de uma encarnação. Melhor começar logo, porque podemos trabalhar melhor quando sabemos qual o problema que está abalando a estrutura da casa, por assim dizer. William James nos diz: a consciência é, portanto, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações
do indivíduo. Não é só a faculdade de perceber, mas do sentimento que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. É agir com consciência e sabendo por que estou agindo assim. É viver com consciência e saber o porquê da minha vivência. É pensar com consciência e saber o porquê do meu pensamento. Coisinha difícil de controlar esse pensamento, mas que bom quando já controlamos a nossa língua e pensamos, eu não posso fazer mais disso. Da próxima vez que pensarmos de forma equivocada, vamos dizer, eu não quero mais pensar isso. E assim nós vamos introspectando. Eu não quero mais sentir isso. Até a hora que, entendendo por que eu ainda sinto determinada sensação nociva, por que eu ainda ajo de forma equivocada, entendendo isso, eu começo a sanar o porquê de fazer tanta coisa. E dissipamos esse véu tão danoso que nós mesmos vamos criando com os nossos próprios sentimentos. Vou dar um pulinho aqui por conta do tempo. Assim como existe em nós um organismo e um sensório físicos que nos permitem a relação com os seres e as coisas do plano material, existe também um sentido espiritual, graças ao qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Depois da morte, quando tiver caído o véu da carne, este sentido tornar-se-á o centro único das nossas percepções. Podemos já aqui, encarnados, começar a trabalhar essa relação com os seres invisíveis. E ela tem que ser trabalhada. Nós temos um ser invisível responsável pela nossa encarnação, que sua a camisa para nos fazer o melhor. Então, alguns minutos de silêncio, alguns minutos de mente sadia, alguns minutos de análise de por que estamos nos sentindo de tal forma, para que possam nos chegar os conselhos dos bons espíritos, que vão chegar em forma de sonho durante o desdobramento, nós vamos chamar de sonho, que vão nos chegar como uma intuição, que vão nos chegar às vezes pela palavra de um amigo encarnado, como uma ideia que nós achamos que é nossa. Para isso precisamos desse momento de silêncio interior. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu tenho uma vida muito agitada. Aprender a silenciar interiormente, em meio à confusão, é uma das questões de sobrevivência. É não deixar se envolver pela vibração, pela irradiação dos sentimentos confusos. É saber se manter estável em meio à tempestade. Porque se nós não tivermos a consciência de que precisamos ter um ato de equilíbrio em meio à confusão, não vamos aguentar as provas da vida. Vamos sucumbir. Ao invés de aprender, nós vamos nos render a atos que nem nós mesmos gostamos de ver. Dando um pulinho aqui, os sentidos físicos são somente a manifestação exterior e grosseira, o prolongamento na superfície do ser dos sentidos íntimos e ocultos. Então, tudo que nós fazemos é só um reflexo do que nós realmente somos. Então, se eu faço algo que eu não gosto, é o reflexo do que eu tenho que melhorar. Não gostei dessa minha atitude. Silencia. Por que eu a tive ainda? Acha a causa. Não vamos exercer aquela automedicação. Ah, não faço mais de pronto. Vamos descobrir, acessar nossa consciência profunda e pensar por que eu ainda ajo dessa maneira, se eu não quero mais agir assim. Em uma palavra,
continua Leon Denis, quanto mais os pensamentos e os atos são puros e desinteressados, tanto mais a vida espiritual é intensa e predomina sobre a vida física, tanto mais os sentidos interiores se desenvolvem. O véu que nos oculta o mundo fluídico se rarefaz, torna-se transparente e atrás dele a alma percebe um maravilhoso conjunto de harmonias e belezas. Nós temos a tendência desagradável de achar que existe um mundo material e um mundo espiritual. E nós sabemos que estamos todos mergulhados no fluido. E que o ato que eu cometo aqui influi nos atos de todos. É como se fosse uma teia. Se eu corto um pedaço, o lado de lá cai. É como se fosse a gelatina. Se eu balanço aqui, a porção de gelatina do lado de lá balança também. Então, nós já temos essa consciência, esse conhecimento de que a vida espiritual predomina sobre a física, de que esse corpo que eu estou usando, vou precisar devolvê-lo para que eu possa ser livre, para que eu possa voltar à minha verdadeira vida, à pátria espiritual, e que eu tenho que ser grata por ter tido a oportunidade de encarnar. E o que é ser grato pela oportunidade de encarnar? É fazer esse estudo sobre mim mesmo. E acima de tudo, utilizar desse conhecimento sobre mim e dos outros que nós temos, dessa consciência um pouco mais límpida, para que consigamos melhorar, pelo menos o local em que habitamos, pelo menos a criatura que está ao nosso lado, pelo menos regar a plantinha que está ali seca. Estamos encarnados e precisamos fazer valer a nossa encarnação. Eu não sei quanto tempo nas outras encarnações nós já perdemos ou erramos, mas essa agora eu quero aproveitar. Eu quero me conhecer. Eu quero saber quais as minhas potências e como elas podem auxiliar o próximo. Como podemos ter um psiquismo mais limpo na Terra. A Terra que é comandada pelo nosso Mestre Jesus e que nós maltratamos tanto, como somos ingratos. Como somos ingratos dessa forma, vamos nos respeitar mais o próximo, auxiliar mais, ser mais caridosos conosco, saber que estamos passando por um momento difícil, então procurar o socorro saudável, ao invés da lamentação, ao invés da tristeza profunda. E se alguém cair em tristeza profunda, saber que estamos prontos ali para emanar de longe a nossa alegria, se não pudermos estar próximos. Então, esse emanar de longe, esse pensar no outro, esse chegar, sim, fazer chegar a felicidade ao outro, é uma das formas de mediunidade. É uma das formas de estar em contato com o mundo invisível. Porque quando eu me coloco a serviço do próximo, bons espíritos vêm até mim. Se nós os vemos, se nós os ouvimos claramente, alguns. Mas na maioria das vezes nós só precisamos dar muita atenção aos nossos pressentimentos, aos nossos sonhos, aos pensamentos que nos chegam. Às vezes pensamentos não muito sadios, provenientes de espíritos ainda não muito sadios, que se aproximam de nós. E como eu trabalho com isso, dando o exemplo de que eu quero melhorar. Enquanto um espírito não tão equilibrado se aproxima de mim e vê que eu quero melhorar, pode me tomar como exemplo. Olha como podemos ser úteis o tempo todo, já que não estamos nunca sozinhos. Finalizando, eu vou usar a última frase que Leon Denis nos deixou aqui. Só encontrar aqui. Em vez de convidar, por meio da evocação de espíritos celestes descerem até nós, aprenderemos assim a emancipar-nos a nós mesmos e a subir
até esses espíritos, a ter a autonomia de estarmos em condição de ouvir e de estar prontos a receber os conselhos desses bons espíritos que fazem um esforço enorme para nos passar instruções mais diretas, mais equilibradas, para que nós possamos ter uma conduta mais assertiva e muitas vezes, por falta de autoconhecimento, nós deixamos passar. Que Deus possa nos abençoar e que cada vez mais nos conheçamos. Graças a Deus.